Para essa bolsa aqui específica, o cordão de amarrar eu vou fazer usando duas cores. Mas lógico que pode ser feito o cordão de amarrar usando uma cor só. Eu vou fazer com duas cores porque eu usei duas cores aí nessa parte do meio, eu fiz essa brincadeira. Então, eu venho aqui com os dois fios. Os dois fios que eu usei, o marrom e o caqui, vou botar até do outro lado, são bolinhas. Vocês estão vendo que são restos de fio, eu usei restinho de fio aqui para essa produção. Então, eu usei sobras de fios, de projetos que estavam aqui, inacabados. E aí, para fazer essa correntinha, eu vou iniciar com uma das duas cores aqui, fazendo um nó corrediço. E vou usar as duas ao mesmo tempo, só que eu vou fazer diferente de fazer só uma correntinha. Eu dou uma laçada, o fio de baixo eu dou uma laçada, e o fio de cima eu passo por dentro desse que eu dei uma laçada. Primeiro vai ficar um pouco solto, mas não tem problema. Então, eu dou uma laçada no fio que tá embaixo, que no caso aqui é o meu fio caqui, e passo outra laçada do fio, só que o de cima. Então, laçada do fio de baixo e passo uma laçada do fio de cima, como se estivesse fazendo correntinha só com o de cima, só que eu tô pegando sempre uma laçada do de baixo e uma laçada do de cima. A laçada do de baixo passa de baixo pra cima, dou uma volta, e em cima eu pego por baixo do fio e passo por dentro. Então, uma laçada de baixo e passo o fio de cima. Uma laçada do fio de baixo e passo o fio de cima. Com dois fios, ele vai ficar com essa brincadeira aqui de duas cores, mas pode fazer com a mesma cor, sem problema. Então, eu vou fazendo sempre uma laçada do fio de baixo e passando o fio de cima por dentro. Laçada de baixo e passo o fio de cima por dentro, como se estivesse fazendo só uma correntinha com o fio de cima, mas sempre com a laçada do fio de baixo. Então, laçada de baixo, passo de cima, laçada de baixo, passo o fio de cima. E vou fazendo isso até ter um cordão de mais ou menos 1 metro de tamanho. Então, para essa bolsa aqui pequena, eu tô usando 1 metro de cordão para fazer um laço bem grande. Pode ser um pouco menos. Aqui o laço vai ficar comprido, porque à medida que, dependendo do que eu colocar dentro da bolsa, possa ser que eu precise de mais espaço para fazer o fechamento. Então, aqui eu vou fazendo, dou a laçada de baixo e passo o fio de cima por dentro. Laçada de baixo, fio de cima por dentro, até eu ter o tamanho que eu quiser de fio aqui pra amarrar essa minha bolsa. Vou fazer aqui e vou mostrar como é que eu boto na bolsa e como eu faço o acabamento desse fio, que eu uso um tarcelzinho. Então, vou ficar por aqui, vou fazendo até chegar no comprimento ideal aqui do meu cordãozinho de amarrar. Agora, eu vou passar o cordãozinho que eu acabei de fazer, né, com torno de 1 metro, pela minha bolsa, iniciando aqui no que eu escolhi para ser a frente da bolsa. Nos espaços de amarrar, o espaço que eu fiz com 5 pontos, ele é justamente o que vai ou ficar para frente ou para as costas. Então, esses furos que estão mais próximos é onde a gente vai fazer a parte de amarrar, né? O laço que amarra essa bolsa. Então, eu vou, em um furo, introduzir esse cordão. Eu tô escolhendo aqui da esquerda, vou fazer a volta toda, né? Sempre entrando no furo e saindo no vizinho. E aí, eu tô fazendo da direita pra esquerda. Então, eu entrei aqui nesse furo que eu considero pra frente da bolsa. Entrei, saí no furo da lateral, vizinho. Esses furos aqui, eles são da alça, então eu não vou passar esse cordão por aqui. Eu vou no que tá na mesma carreira. Agora, eu vou passar pra dentro. Depois, pra fora. Dentro de novo. Fora. E aí, eu chego na outra lateral. Que, de novo, eu tenho os dois furos que vai se dar a nossa alça. Vou passar pra dentro desse furo vizinho aqui, ó, os que vão ficar na alça. Que tá na mesma linha da mesma carreira. Puxar um pouco aqui. E vou sair
novamente na frente da bolsa. Então, se eu fiz os 8 furos certinho, eu vou ter essa amarração aqui. Ela vai passar pelos 8 furos que eu fiz na carreira de número 51. 50, na carreira de número 50, que eu fiz os 8 furos. Então, eu tenho aqui o cordão que eu vou usar para amarrar. Passei por esses furos, formando esse desenho que tá aparecendo para vocês. E aí, eu vou fechar a bolsa. A bolsa se fecha assim, né, em formato de saco. E esse cordão, ele serve aqui pra fazer um lacinho e amarrar e fechar a minha bolsa. Então, o cordãozinho ficou assim. Na ponta do cordão, eu vou colocar agora um tassel, que nessa bolsa eu optei por fazer também assim, colorido, com essas duas cores. Então, eu vou pendurar agora o tassel aqui, amarrando no final de cada parte desse meu cordão de amarrar. Então, eu venho aqui com um tassel, prendo o tassel, amarro ele aqui e faço o acabamento do tassel. E depois é só fazer a alça. Então, eu vou fazer isso e trago para mostrar para vocês. Além dessa finalização do tassel, eu vou fazer a alça e a alça vai ser uma trança. E para fazer essa trança, eu vou usar 30 pedaços de barbante de tamanho de 2 metros. Então, eu vou usar 30 pedaços de barbante, então, vou sair cortando de 2 em 2 metros. E volto para mostrar a alça pronta e como eu coloco nessa bolsa. Não tem segredo, né? Essa aqui é a finalização dela. Aqui eu ainda vou colocar a minha etiqueta, esse tasselzinho aqui na ponta e venho com essa alça aqui que é uma trança simples. Eu vou cortar aqui meus 30 fios de 2 metros e trago para mostrar a vocês. Voltei com a alça da bolsa. Nessa bolsa eu optei de novo por trabalhar colorido, né? Aproveitando os fios que eu tenho. O que foi que eu fiz? Eu juntei os 30 partes de fio. No caso dessa alça, eu coloquei 10 tiras, né? 10 pedaços de cada cor. Eu meço mais ou menos uns 15 centímetros de fio. Aí, eu vim com um pedacinho de barbante e amarrei aqui. Juntei todos esses fios no nozinho, um nozinho simples. E aqui eu tô fazendo uma trança, como trança de cabelo, né? Aquela trança de 3 pontas. Então, eu tô trançando os fios, 3 partes de 10. A gente vai fazendo isso. Tá aqui a minha trança, ainda tô terminando. Então, é aquela trança tradicional, né? Eu tenho 3 partes de fio aqui, eu vou passando uma parte pelo meio de 2, e aí eu venho sempre fazendo isso. Agora, a parte que tá na ponta aqui do lado esquerdo vem pro meio dessas duas, e eu sempre vou fazendo isso, da lateral pro centro, um lado e o outro, da lateral pro centro, e aí eu vou deixando mais firme que eu conseguir. Tô aqui, ó, lado esquerdo, lado direito tá o marrom, eu vou passar entre o caqui e o cru. Lado esquerdo tá o cru, eu passo entre o marrom e o caqui. E agora o caqui que tá aqui do lado direito, entre o cru e o marrom. E a gente vai fazendo isso até ter um tamanho similar ao do outro lado. Então, até sobrar aqui cerca de 15 centímetros de fio. Por que disso? Porque aqui a gente vai, aqui já deu, eu vou aparar o final, né? Sempre fica um pouco desigual, porque a gente vai trançando. Por que disso? Porque o detalhe da alça é justamente essa franjinha que fica. Então, eu venho aqui com o fio, pode ser qualquer cor. No caso aqui das 3 que eu tô usando, eu optei pelo marrom. E eu cortei um fio que desse suficiente também para ele se esconder aqui nessa franjinha, né? Então, eu dou um nó simples, e aí eu deixo ele solto aqui também, acompanhando a franjinha que já tá aqui. Então, eu fiquei com uma trança de mais ou menos 1,15 m, 1,10 m, 1,15 m, mais ainda esses 15 centímetros de cada lado de fio, que vai fazer, assim, o charme da alça da bolsa. Aí, agora que eu fiz essa trança, o que a gente vai fazer? Eu vou afrouxar, aqui eu tô voltando com a bolsa,
Já coloquei aqui o nosso tassel e também aproveitei e coloquei a minha etiqueta. Então, eu vou abrir aqui a minha bolsa um pouco. E na lateral, onde eu fiz aqueles 2 furos, eu vou passar justamente essa franja. E aí, eu uso a agulha como auxílio aqui. E o que que a gente vai fazer? A gente vai passar por dentro do primeiro furo, do furo que tá mais em cima da bolsa, e vai sair nesse segundo furo. Então, eu boto a agulha aqui dentro e vou puxando aí alguns fios. Se eu conseguir puxar todos bem, mas aí eu gosto de ir fazendo de pouquinho em pouquinho. E aí, a gente vai puxando esses fios todos da alça por dentro. Então, tô entrando no furo de cima e saindo no de baixo. Entro no furo de cima e saio no de baixo, pegando todos os fiozinhos. Todos eles. É pra ficar realmente apertadinho, né? Porque a ideia é que essa alça não saia. Mas é lógico que a gente não vai fazer só isso, né? Então, eu tô passando primeiro os fios todos e a alça vai passar por dentro desse espaço. E fica apertadinho, é só puxar um pouco. A trança fica bem justinha no espaço que eu deixei. E aí, eu fiz isso de um lado, vou organizar a trança pra ela não ficar torta, né? Enrolando. E vou fazer isso do outro lado também. Então, eu passo aqui, ó, vai entrar no furo de cima e sair no furinho de baixo. Eu vou passando os fios aqui com auxílio de uma agulha. Pode ser uma agulha até mais grossa, se vocês tiverem. Como eu tô com a agulha aqui 3,5, que foi a que eu utilizei, eu tô usando ela pra passar. E aí, se a gente pega muitos fios, às vezes fica meio chatinho de passar mesmo. Enrola um pouco. Mas é só nessa parte, depois a gente não vai precisar ficar tirando, né? Essa alça vai ficar fixa aqui na bolsa. E a regulagem que a gente vai fazer é com nozinhos. Eu vou puxando com jeitinho. Pode ser que enrole, mas faz parte do processo, tá? Tem uns fios que estão maiores que os outros, e aí por isso que enrolou um pouco aqui. E eu também quis passar muito fio. Mas aí é só passar, vou passar o restante agora. Com jeitinho a gente vai conseguindo passar tudo. Ainda ficou um aqui, ó, um fugitivo. Passei. Passei todos os fios do lado de cá, de novo eu vou puxar aqui a minha trança. Às vezes dá um pouquinho de trabalho, porque tem que ficar realmente justinho, tá? Pra que a gente não tenha problema, né, da alça tá saindo, ficar saindo. De toda forma, ela fica um pouco sem jeito, a gente organiza. De toda forma, aqui a gente não vai ficar só com essa segurança aqui. Eu vou fazer um nó de cada lado da alça. Então, a gente usa aqui os fios e faz um nó simples. E aí, regula a alça. Esse nó aqui, ele vai ser suficiente pra prender, porque ele vai ficar maior, bem maior do que a nossa alça. E tá até difícil de voltar a trança, tá vendo? Tá bem firme. E aí, pelo nó, não tem perigo dessa alça sair aqui com o nó que eu dei. E ainda, o que é que acontece aqui? Eu organizo o nó, e se a pessoa que for usar, ela quiser alça menor, ela pode puxar mais e colocar o nó mais pra cima. E aí, eu faço a mesma coisa do outro lado, dou um nó, eu só enrolo, gente. Enrola aqui, enrolo uma volta e passo os fiozinhos por dentro do espaço. Tô usando meu dedo aqui, mas eu também aqui posso usar uma agulha para auxiliar, né? E tem que passar todos os fiozinhos por dentro. E aí, a gente faz um nó. Ah, ficou um fiozinho aqui do lado de fora. Já boto pra dentro também. E aí, eu só regulo o nó. Posso botar o nó mais pra cima, se eu quiser. E venho aqui com a tesoura e aparo todos esses fiozinhos assim, do mesmo tamanho, de um lado e do outro.
né? Faço esse acabamento e a minha bolsa vai estar pronta, finalizada aqui. Assim que eu fizer isso, eu volto para mostrar a vocês. E é isso, gente. A bolsa tá pronta. É uma bolsa super, super econômica. Uma bolsa pequena, mas não tão pequena assim. E aqui, o fechamento fica do mesmo jeito que tava antes. É só ajustar e fazer o lacinho novamente. Bolsa finalizada. Aqui a gente já fez o acabamento, né? Terminou aqui. Cortou a franja do tamanho que a gente quiser. A alça tá no lugar, bolsinha fechada. Finalizei a bolsa. Até o próximo vídeo.